Graça e paz. E eu estava olhando ontem o noticiário falando sobre os acontecidos no Rio Grande do Sul, as calamidades, muitos perdendo tudo. Um empresário até relatou que perdeu toda a sua empresa, que foi construída em 20 anos, perdeu tudo, ficou somente com a roupa do corpo. E eu olhando aquela destruição, aquelas inundações, muitas pessoas morrendo, eu fico vendo a falta de justos na terra. Deus está permitindo a destruição de alguns lugares. Uma vez eu ouvi que a natureza pede para destruir os destruidores. A natureza está pedindo a Deus para destruir os destruidores, os ímpios, os pecadores. A natureza não aguenta mais esses homens, os homens dos últimos dias. E eu até quero falar sobre isso hoje. Eu preparei essa mensagem. Antes de eu ler essa notícia, eu não sabia o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, porque como nós estamos no clamor, há necessidade de jejum, e quando eu estou em jejum eu não vejo televisão, não vejo notícia de lugar nenhum, eu medito na palavra. E eu estava meditando em 2 Timóteo 3, quando eu pensei em falar sobre 2 Timóteo. Isso para mim é o Espírito Santo testificando o que está acontecendo. O clamor está sendo falado sobre os acontecidos, e Deus testifica a todo tempo. E eu quero falar desses homens, os homens dos últimos dias, que está em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. E em 2 Timóteo 3, de 1 a 9, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas nunca conseguem chegar ao conhecimento. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Nesse texto, aqui o apóstolo Paulo vai nos mostrar algumas coisas semelhantes. Paulo fala aqui, nos primeiros versículos, sobre a condição do mundo nos tempos do fim. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. O que são últimos dias? Os últimos dias abarca da primeira e segunda vinda de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, que começou nos últimos dias, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou. Ali começou os últimos dias. E à medida que esse fim vai chegando, essas profecias vão se tornando mais prominentes. E Paulo está dizendo também para os nossos dias, nosso tempo seria marcado por tempos terríveis, trabalhosos, tempos difíceis. Nossas gerações, o tempo é o tempo do fim. Iríamos conviver com tempos difíceis, ou seja, seriam tempos de intensa atividade demoníaca na terra e tempos de intensa demonstração de depravação humana.
E é isso que você está assistindo com suas crianças nas televisões, nas escolas estaduais, no ensino fundamental, nos parlamentos, as questões ligadas às perversões sexuais, tempos de intensa atividade demoníaca e perversão humana. E Paulo vai caracterizar esses tempos como tempos difíceis. Ele fala de uma forma genérica, ele diz: pois os homens serão amantes de si mesmos, homens que viveriam para atender seus desejos, suas vontades, não importando com a verdade. E no versículo 4, ele diz: mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. Homens que viveriam para si, com a finalidade do prazer a qualquer custo. Ou seja, eles se preocuparão com algo que dá certo, com a finalidade de obter prazer. E estão configurando as igrejas, os sermões, a doutrina a gosto do freguês. Eles querem trazer aquilo que traz sucesso, que traz bem, que dá certo, com a finalidade de quê? Do prazer. Paulo adverte sobre a existência de pessoas que se aproveitam dos outros, manipulando-os, enganando-os com falsas doutrinas. Pois entre estes estão os que se introduzem sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas. A Bíblia diz mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda a espécie de desejos. 2 Timóteo 3, versículo 6 e versículo 7. E elas estão sempre aprendendo, mas não chegam ao conhecimento da verdade. São aqueles homens que se infiltram nas famílias, rastejando para dentro das casas armadilhas para pegar essas mulheres tolas. Tais homens complicam a vida do servo fiel, pois não somente fazem o errado, como também encorajam outros a rejeitarem a verdade. Até parecendo ser espirituais, eles levam sua falsidade às casas dos mais fracos e daqueles que não conseguem distinguir a verdade da mentira. E Paulo diz no capítulo 4, lá no capítulo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mestres. Juntarão mestres para si mesmo. Não suportarão ouvir a verdade, aquilo que é certo. Chegará um tempo que os homens se negarão a ouvir a verdade, princípios, regras, éticas, conceitos, mandamentos, de modo que veríamos igrejas, ministros, contingentes enormes de crentes se recusando a ouvir doutrinas, exposições bíblicas, palavras de Deus, porque tendo coceira nos ouvidos, iriam se irritar. É o que eles estão fazendo. Eles estão se irritando. Cercam-se de mestres segundo as suas cobiças, seus próprios desejos. Eles iam amontoar congregações, programas de TV, livros que ensinariam o caminho do sucesso, do lucro, dos benefícios. Eles estariam interessados não na verdade, mas no sucesso da felicidade. Portanto, eles vão procurar aqueles que possam dar isso a eles. Eles procuram mestres que se ajustem aos seus desejos. As igrejas estão assim. O irmão cai no pecado, você disciplina, ele vai para outra congregação. Lá, ele anda do jeito que ele quer. Se prostitui, fica 3 meses sem participar do culto da comunhão. O pastor vê, faz uma oração, tá tudo bem. No próximo mês, a mesma coisa. Às vezes, ele vê o próprio líder dando brecha. Se santificar não é mais coisa de jovem. Se santificar é coisa para os velhos.
São aquelas pessoas que num evento jovem levanta as mãos, chora, canta, tudo sensacionalismo, tudo emoção, porque são aqueles que ouvem a palavra, mas não compreendem. Está lá em Lucas 13:19. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. E essa pessoa nunca se converte. E no dia seguinte, ela faz a mesma coisa. Acabou o evento, acabou aquela emoção, volta para a realidade. Volta a fazer tudo a mesma, volta a fazer todas as coisas que fazia antes. Volta para as mesmas coisas. Às vezes até o próprio líder dá maus exemplos. E essas pessoas nunca se convertem, nunca se curam. Eles não vão para o céu e não deixam ninguém ir. São os homens dos fins dos tempos. Não vão para o céu e os que estão perdidos se perdem mais ainda. Eles querem algo que dá conforto, eles não querem viver a verdade. Em Gênesis 3, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Aqui, a mulher viu que fazia bem, que era útil, que traria um benefício. Ela viu isso, ela tinha consciência da verdade, mas preferiu aquilo que dava certo. Preferiu aquilo que era bom e que muitas pessoas estão fazendo tal caminho. O caminho está errado, mas me faz bem. Tal coisa não é bíblica, não tem problema, me faz bem. Esse seu relacionamento não é bíblico, mas me faz bem. Há uma incompatibilidade, um julgo desigual. Ele é crente, você não é. Mas eu amo, me faz bem. Você está vivendo na ilegalidade. Esse produto não tem nota, mas dá certo, dá lucro, me faz bem. Vivendo assim, você está arrumando uma maneira de ir para o inferno. Muita gente são motivadas a fazer coisas pelo prazer. As pessoas são motivadas a fazer coisas que lhe dá felicidade. Não estamos aqui para fazer o que dá certo, mas o que é certo. Os discípulos e Paulo morreram defendendo a verdade. O ato de Eva não foi motivado pela verdade, mas pelo desejo. E assim estão caminhando em suas decisões, não baseadas pela verdade, mas pelo desejo. E muitos estão cedendo aos que, envolvidos em seus desejos, influenciam outros. É a prosperidade, é o sucesso, é a saúde física. Não se preocupe com a sua roupa, Deus quer seu coração. Deus quer te ver feliz. E a santificação? Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12:14. Deus quer te santificar. Deus quer treinar o seu caráter. Para que lá na frente, quando você estiver maduro, na fé, você não caia, não ceda à menor tentação. Não ceda à pressão da sociedade. Se você não se enturmar, você vai andar só. Então ande só. Não ceda a isso. Agarre-se às escrituras. Se você congrega aonde tem um homem de Deus que abre as escrituras e interpreta corretamente debaixo do poder do Espírito Santo, fique lá. Fique nessa congregação. E ouça esse homem e aprenda. Deus te quer feliz. Por isso Ele te deu uma cruz para você negar-se a si mesmo e segui-lo. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Está lá em Mateus 17:25. Esteja entre os poucos
que hão de passar pela porta estreita. Todas essas facilidades, sabe quem está por trás disso? É o próprio Satanás. Em Gênesis 3, versículo 4, lembra de Eva no jardim? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja só quem estava por trás daquele conceito de Eva, que a felicidade está acima da verdade, que o prazer deve prevalecer dessa verdade. Satanás, o príncipe das trevas, que estava sussurrando ali. Veja só quem estava por trás daquele conceito de Eva. A maioria desses ismos que nos afasta de Deus vem do diabo, vem das trevas. Muitas pessoas estão equivocadas quanto à batalha espiritual. Antigamente, a ideia que se tinha de batalha espiritual era despacho em macumbaria, sacrifício, ritual. Isso não tem a ver com a batalha espiritual. O demônio me tentou adulterar, me tentou a fornicar, me tentou a pecados de conotação sexual. A sua carne que se encarregou disso, sabia? As pessoas acham que quando falam em batalha espiritual são espadachins lutando. Não, a ideia de batalha espiritual é um tabuleiro de xadrez. A batalha espiritual ocorre no campo das mentes, das ideias. Em 2 Coríntios 10, 3 e 4 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são? São ideias ideológicas, religiões. Satanás prende as pessoas em fortalezas ideológicas. Por isso você vê um juiz federal que fala 5 línguas, que já viajou metade do planeta, frequentando um terreiro de macumba, da periferia, com uma mulher de 23 anos, semi-analfabeta. E ele se sujeita às ordens dela. Como podes? Ele está preso numa fortaleza ideológica que o cega, que o obstina. Quem coloca essas fortalezas? Aquele que tem nas heresias a sua origem, nas heresias do erro, do engano, o inferno. O mundo espiritual ele tem uma hierarquia. O demônio, ele precisa da autorização para entrar na sua mente. Aí ele atua. Dessa forma, você dá legalidade e ele entra. Eu vou falar disso num próximo vídeo, sobre essa hierarquia. E eles estão presos numa fortaleza ideológica. A vida pelo prazer a qualquer custo. Não se engane. Por isso que quando você vai evangelizar uma pessoa de uma religião, a pessoa adora uma imagem que não anda, que não fala, e acende uma vela, e você não entende por que é presa daquela forma. Há uma força ideológica cegando, tanto que Paulo compara a uma fortaleza. Ele tem ideia daqueles castelos da antiga Grécia, que são difíceis de derrubar, que precisam de dinamite para demolir aquelas fortalezas. Essas pessoas estão presas nessas fortalezas, elas são espirituais. Então tudo acontece na sua mente, porque o diabo sabe que da mente vai para o coração. Por isso que nós devemos não devemos deixar nossas mentes vazias, devemos buscar o conhecimento, ocupá-las com o conhecimento da verdade, para não sermos enganados e para que nós nos libertemos, porque é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade e ela vos libertará.
Em 2 Timóteo 4, de 1 a 2, diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua manifestação e por seu reino. E eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Ele está dizendo: proclame a palavra, volte-se para a palavra. Aqui Paulo tem em mente o julgamento, que o julgamento está vindo. E ele diz: pela manifestação do seu reino, tendo em vista que o julgamento está vindo, chegando, provavelmente, ele está dizendo: o julgamento está chegando, então proclamem a palavra, preguem a palavra. Pregue quando for proveniente, pregue a tempo e fora de tempo, quando for conveniente e quando não for. Você fica postando o que você vai comer hoje ou o que você comeu ontem? Não, aproveite qualquer oportunidade e pregue a palavra. E Paulo diz: pregue a palavra. E como você prega a palavra? Exortando, corrigindo, repreendendo, mas com longanimidade. É isso que nós temos que fazer. Temos que pregar a palavra.